Seja bem-vindo, queridos irmãos da internet. Que Deus possa falar nessa noite ao coração, aos nossos corações. Que o Espírito Santo tenha primazia na sua vida e nesse lugar. Amém, queridos? O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é um texto que tem falado muito ao meu coração, que tem algumas vezes gritado dentro de mim esse texto. Se encontra em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Filipenses 4, versículo 21 em diante. Saúdo a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com os A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos por essa noite. Que teu Espírito fique à vontade no nosso meio, tenha primazia. Faça como a sua vontade, o seu querer. Que nada venha atrapalhar o seu agir nessa noite. Em nome de Jesus, te pedimos, fala aos nossos corações. Fique à vontade. Tu é o bem-vindo da nossa alma. Tu és bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. É um texto que é muito pequeno. Já estou com o garfo. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Obrigado, minha querida. Esse pequeno texto chama muito a minha atenção, porque certa vez eu me deparei e o Espírito Santo começou a mover no meu coração, a aprofundar, buscar o que esse texto poderia falar comigo. Um pequeno texto, Paulo está encerrando uma carta, mas o que gritou dentro do meu coração, dentro de mim, que o Espírito Santo moveu dentro de mim foi: todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Queridos, quem é o César dessa época? Essa carta foi escrita no primeiro século, em 62, e quem governava, quem era o César dessa época, era Nero. E nós temos que entender que, nesse tempo, César era um título, então Nero estava levando o título de César. E Paulo dá testemunho dessas pessoas, aos santos que estão no palácio de César, aos santos que estão no palácio de Nero. Interessante que começamos a buscar, a cavar o que tinha nessa época. E nós contamos as histórias, como nós olhamos os historiadores, como nós olhamos para a história, Nero foi o pior perseguidor dos crentes que já aconteceu. Ele inicia a pior perseguição. E como pode ter santo vivendo naquele local? Se nós olharmos, naquele local era um ambiente violento, um ambiente idólatra, porque ali havia os panteões dos deuses que eram adorados. Ali era um ambiente corrupto, um lugar onde havia corrupção. Ali era um local onde havia promiscuidade. Ali era um lugar onde as pessoas eram perseguidas porque eram cristãos. Queridos, isso me rasgou meu coração, porque quando eu olho, muitas vezes nós estamos abandonando a fé em meio às dificuldades, e Paulo está dando testemunho de umas pessoas que estavam no local, e quando eu olho para a nossa sociedade de hoje, não tem nada de diferente. Há promiscuidade, há ambientes corruptos,
Há perseguições mesmo sendo veladas, mas há ambientes violentos. E eu me pergunto, será que se alguém escreveu uma carta, ou Paulo escreveu uma carta ao santo que vive no Rio de Janeiro? Os santos que vivem no Rio de Janeiro. Porque muitas vezes nós estamos querendo viver uma santidade, mas fora do Rio de Janeiro, fora do ambiente. Não, querido, Deus nos chamou para viver a santidade onde nós estivermos. Porque nós fazemos o local, não é o local que nos faz. Muitas vezes nós estamos com medo de entrar em alguns lugares, mas nós somos luz e nem as trevas. Se eu posso acessar no meu ambiente de trabalho, eu posso ser luz. Se aquele ambiente corrupto, eu posso ser um lugar, eu posso ser santo naquele lugar. Porque santidade não é ter orelha, asinha, não, queridos. Santidade é ter vida com Deus. É viver a intimidade com Deus. Eu fico maravilhado quando eu me deparo com esse texto. Eu fico imaginando aqueles homens e aquelas mulheres vivendo santidade no lugar daqueles. Onde se falasse do amor de Cristo, morria. Porque nele, segundo os historiadores, não há um consenso, mas alguns acreditam que ele toca fogo em Roma, porque ele já tinha um plano para restabelecer Roma. E de 14 cidades, 4 não foram tão afetadas. E essas 4 cidades que não foram afetadas, era onde vivia a grande massa do cristianismo, onde nossos irmãos viviam. Então Nero pega e joga a culpa em cima dos cristãos, joga a culpa em nossos irmãos, e ali se inicia uma perseguição. Ali se inicia um ato, não sei como, nem já dizer adjetivo para expressar, um ato de crueldade, porque nossos irmãos, por não negar a fé, foram parar em arenas, comida por bicho, por animais. Nossos irmãos, por não negar a fé, foram feitos tochas humanas. Tacavam fogo, penduravam eles nos locais, tacavam fogo neles e eles iluminavam a noite. E me faz pensar que tipo de evangelho que eu estou vivendo. Que tipo de evangelho, que tipo de liberdade que eu estou vivendo. A nossa liberdade está tanta que nós estamos indo para a rede social brigar com nossos irmãos. Queridos, que tipo de liberdade que eu estou vivendo? Que tipo de evangelho que eu estou vivendo? Estamos vivendo o tempo do evangelho light. O evangelho vem para Cristo e continua do jeito que você está. O que importa é você estar na igreja. Não, queridos, o evangelho quer dizer a santidade. O evangelho quer dizer comunhão com Cristo. 1 Pedro fala, nós fomos chamados por Cristo para viver em santidade. Seja santo, porque Ele é santo. É tempo de buscarmos santidade. É tempo de buscarmos a fazer a diferença no mundo. Ele nos chamou não para vivermos em impureza, mas Ele nos chamou para viver em santidade. Paulo escreve aos Tessalonicenses. É tanto tipo de igreja, nada contra. Mas o Brasil tinha que estar diferente. Tantos números de evangelho que só crescem. O cara faz tanta bobagem e no final fala, sou evangélico, sou cristão. Queridos, estamos vivendo um boom do cristianismo onde não há mudança. Você bebe, faz o que você quiser, fuma, faz atrocidade, mas sou cristão. Querido, o cristianismo é mudança de vida, mudança de estilo de vida. O cristianismo é se negar a si mesmo. Me desculpa eu estar pregando isso, porque alguém pode entrar aqui, porque aqui só tem santos, só tem homens e mulheres fortalecidos no Senhor, homens e mulheres que querem compromisso com Deus. Mas chegou o tempo da igreja fazer a diferença. Essa palavra corta dentro de mim, porque eu falo o que eu estou fazendo para essa sociedade. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Tem uma grande sociedade chorando, gemendo.
São os verdadeiros cristãos, não aqueles que falam e não cumprem, mas aqueles que vivem a palavra do Senhor, aqueles que amam o seu próximo, aqueles que amam ao invés de jogar pedra e estão estendendo a mão. Deus está clamando para levantar os bons samaritanos, aqueles que não vão passar de lado, mas aqueles que vão estender a mão para aqueles que estão sofrendo. Eu gosto muito do autor, ele é um sociólogo, eu já li alguns livros dele, chamado Zygmunt Bauman. E ele tem a seguinte frase: saímos da solidez da modernidade e entramos na liquidez da pós-modernidade. Estamos vivendo na modernidade onde tudo é relativo. A verdade deixou de ser verdade. Querido, a verdade é Jesus Cristo. A palavra de Deus é a verdade imutável, ela não vai mudar. Não existe minha verdade, sua verdade. Existe a verdade de Cristo Jesus. Se eu sou crente de Cristo Jesus, existe a verdade que é a palavra. E a palavra ela é mesmo ontem e hoje será para sempre. E Deus vela para cumprir a sua palavra. Porque Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Essa é a palavra do Senhor. E muitos estão negociando a verdade. Saímos da liquidez, saímos da solidez da modernidade, estamos no mundo líquido, onde os relacionamentos estão sendo acabados. Não deu certo, troca. Seu casamento está com problema, troca. Ah, está com problema na igreja, troca. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus está com problema, resolve. Busca. Que tem solução para o seu casamento, tem solução para a sua vida. Não desista. Mantenha-se firme nas suas convicções. Mantenha-se firme naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos sendo bombardeados, nossas mentes estamos sendo bombardeados com essas televisões, com esses programas televisíveis, onde o homem trai a mulher trai o homem, e daqui a pouco se separa. Querido, Deus chamou o homem e a mulher para viver para sempre juntos. E deixará o homem sem uma mulher, e será uma só carne. Queridos, é tempo de nós sermos santos como esses homens são, porque esses homens e essas mulheres eram na Bíblia. Eu olho para esse texto e fico maravilhado. Porque eles não negaram a sua fé, eles negaram a sua vida, mas não negaram a sua fé. Eu fico imaginando, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, ele é preso, é levado cativo para a Babilônia. Ele podia estar revoltado com Deus. Muitos ficariam revoltados, vou sair da igreja, vou fazer isso, por que eu estou fazendo aquilo? Mas a palavra de Deus fala que ele decidiu não se tornar impuro. A decisão é nossa. Eu decido não me tornar impuro no meio do mundo corrupto. Eu posso viver. Eu posso ditar as minhas regras conforme a palavra. Eu posso me abster das coisas ruins. Daniel, ele se absteve das coisas ruins, impuras, que eles consideravam. Porque se eu entrar nesse texto, vai falar sobre o alimento. Aí tem todo um contexto por trás de Levítico. Eu não vou explanar esse texto aqui porque eu quero continuar nesse trilho. Eu fico olhando homens e mulheres se corrompendo. Eu fico olhando e a Bíblia fala que nós fomos comprados pelo alto preço. Jesus pagou o preço por mim e por você. É para sermos amigos dele. E ser amigo dele é santidade. Porque um pilar da santidade é intimidade. Eu quero ser íntimo, eu tenho que ser santo. Sem santidade nós não vamos se encontrar com Jesus. Nós não vamos ser amigos de Jesus. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Há comunhão entre luz e luz, treva e treva. Jesus fala que nós somos o sal da terra. Nós temos que fazer a diferença.
Temos que ser como esses homens. Em meio a um lugar impuro, estava sendo sal naquele local. Mesmo que custe a minha vida, mesmo que custe a minha reputação, eu vou ser sal aonde eu estiver. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. A função do sal é o quê? Salgar. E quando eu salgo as pessoas, elas vêm com sede. E quando elas estão com sede, nós apresentamos a fonte de água viva para Jesus Cristo. Essa sociedade está precisando de Jesus. Essa sociedade está precisando de homens e mulheres que salvam a terra, que façam a diferença, mesmo estando nos lugares ordinários. O que é isso, pastor? É no meu trabalho, é na minha faculdade, é no meio da minha família. Isso é ordinário, é o dia a dia. Aqui as pessoas falam corriqueiro. Eu sou crente no meu dia a dia, eu não sou crente aqui na igreja. Porque ser crente aqui é um ambiente gostoso para ser crente. Mas nós temos que ser crente lá fora. Porque o mundo quer ler a Bíblia através de nós. Nós não fomos chamados para atacar pedra, nós fomos chamados para amar. Contestamos sim, pecado 100%. Pecado é pecado e não vai deixar de ser pecado. Mas nós amamos 100%. Não vamos abrir mão de declarar que pecado é pecado e não mudou. Porque a Bíblia falou que é pecado, não é porque nós estamos na própria modernidade, podem até nos chamar de antiquado. Mas pecado é pecado e não vai mudar. Pecado é pecado e não vai mudar. A Bíblia não mudou e não vai mudar. Então nós não vamos mudar. Eu fico imaginando. Tem uma frase que as pessoas falam que é de São Francisco de Assis, outras falam que é de Agostinho, mas eu gosto muito dessa frase. Pegue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. O que o autor está falando? Viva o Evangelho. Pregue o Evangelho o tempo todo. Se possível, use palavras. Muitas vezes o Evangelho é pregado sem palavras. O Evangelho é pregado no meio da minha família. O Evangelho é pregado no meio do meu trabalho. O Evangelho é pregado no meio da minha escola, porque eu sou o Evangelho. Eu sou a Bíblia que o mundo quer ver. Se possível, você usa a palavra, mas as suas atitudes vão falar mais alto do que as suas palavras. Porque o exemplo, ele arrasta. Seja um exemplo para essa sociedade. Existe uma sociedade querendo pessoas como exemplo. Existe uma sociedade clamando por pessoas, referências, porque muitas vezes as pessoas perderam a referência, não tem referência, por isso que elas estão fazendo o que elas querem. Tem que nascer, temos que buscar ser homens e mulheres para ser referência para essa sociedade. E próprio Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, eu gosto muito desse texto, porque esse texto me dá base para falar isso. Jesus, em sua oração sacerdotal, no versículo 15, fala: rogo-vos que não tirem do mundo, mas que o proteja do maligno. Sabe o que Jesus, eu entendo que Jesus está falando para mim aqui, nesse texto? Você vai estar no mundo corrompido, mas você vai fazer a diferença. Porque se era para ele nos tirar, nós aceitávamos Jesus e ir embora. Nós aceitamos a Jesus, entendemos que Ele é o único e suficiente Salvador, nós temos a nossa mente renovada e nós vivemos a vida dele na terra. Nós somos os pequenos Cristo aqui na terra. Esse é o chamado da igreja, esse é o chamado meu e seu nessa noite. Sermos os pequenos Cristo, onde as pessoas podem olhar e falar: ali vai o homem, ali vai a mulher, ali vai o pequeno Cristo, ali vai a pequena Cristo. Esse é o tempo da igreja se levantar. Esse é o tempo da igreja fazer a diferença. Aí uma pergunta que veio no meu coração: como fazer a diferença no mundo corrompido? Como eu faço, pastor, para viver nesse mundo corrompido? Onde as pessoas estão de olho nos valores, naquilo que você tem. Como eu faço para viver? A resposta que veio no meu coração foi: tenha fé.
Hebreus 11, capítulo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Queridos, é a fé. A fé me faz olhar o horizonte, me faz olhar o além. Que pela fé que Jesus Cristo morreu por mim e vai vir me buscar, eu não me corrompo, eu não me vendo, porque eu tenho fé. Eu tenho fé, a fé é a esperança. A fé me faz olhar para frente. Está doído, as coisas estão vindo. Estão querendo que eu aceite suborno, estão querendo que eu faça uma coisa errada. Mas eu tenho fé em Cristo, que essa situação vai ser mudada. Eu tenho fé que isso vai passar. Eu tenho fé que as coisas vão mudar. Eu tenho fé, queridos. Isso me faz, isso é a fé, o firme fundamento. Quer dizer, é firme fundamento. Isso significa literalmente que é o sustento. A fé é o meu sustento, que me faz caminhar. A fé é o meu sustento que me faz ir além. Isso é a fé. A fé me faz olhar para as pessoas com os olhos de amor. A fé faz com que nós olhamos para as pessoas e falamos, ali vai um homem de Deus, mesmo que o homem seja todo impuro. Porque se nós não olharmos para as pessoas com esse olhar, nós estamos pecando. Porque muitas vezes as pessoas criticam, tem um homicida ali, tem um homem que fez isso, fez aquilo. É porque carece da glória de Deus, carece do amor de Deus. Porque muitas vezes nós criticamos, mas não falamos do amor dele para essas pessoas. E a minha fé faz que elas olhar para aquelas pessoas e ver o além daquelas pessoas. Eu fico imaginando, a gente ia criticar Paulo se Paulo estivesse aqui hoje. Porque Paulo perseguiu os cristãos. Paulo prendeu muita gente. Paulo consentiu na morte de Estevão. Se Paulo existisse hoje, o pessoal ia cair de pau nele, me desculpa o termo. Por isso que ele fala que ele era o pior dos piores. Mas o amor de Deus se manifestou na vida dele. E pela minha fé eu tenho minha força renovada. Muitas vezes nós estamos cansados de olhar para esse mundo, cansados de fazermos resistência, para nós nos corrompermos, para nós não fazermos coisa errada. Mas aí tem o salmista no Salmo 119, versículo 28. Mas que esperam no Senhor se renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Queridos, tem renovo na presença de Deus, tem renovo na nossa fé. Nós não estamos sozinhos quando nós estamos vivendo debaixo da vontade dEle. Nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. E ter a nossa fé renovada. Não deixe a sua fé esmorecer por esse mundo corrupto. Porque como nós olhamos é tanta atrocidade. E eu também. Eu não sou hipócrita de falar que eu não olho, eu olho. Eu fico triste. Eu falo, Senhor, misericórdia. Dá vontade de ir embora. É tanta coisa ruim. Você liga a televisão ou a internet, é só coisa ruim acontecendo. É homicídio, é corrupção, é isso, é aquilo. Mas querido, tem uma igreja que tem que se levantar para combater isso aí. Tem que entrarmos nas brechas para combater isso aí. E quando nós estivermos cansados, a nossa fé pode ser fortalecida. Segunda resposta que o meu coração ardeu. Foi reter a palavra de Deus. Quando eu leio e retenho a palavra de Deus, eu viro praticante da palavra do Senhor. Eu sou um crente que pratico a palavra do Senhor. Eu fico olhando para esses homens, essas mulheres que estavam nesse tempo. Eles eram praticantes da palavra do Senhor. Apesar de eles não ter o novo evangelho, o Novo Testamento, eles estavam vivendo com o Antigo Testamento, mas estavam vivendo já com as cartas paulinas. Isso aqui é uma carta que Paulo envia para a igreja.
Paulo estava em Roma e via essa carta para Filipos, para os filipenses. Então, retenha a palavra do Senhor, porque o salmista declara: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu com essa palavra no meu coração, eu retenho essa palavra e vivo nessa palavra, me torno praticante dessa palavra. Para ser santo, temos que praticar a palavra do Senhor, temos que guardar essa palavra na nossa mente, temos que buscar dia e noite essa palavra, porque quando eu tenho essa palavra, eu tenho a mente renovada. Romanos 12, nós experimentamos a boa, perfeita vontade, a agradável vontade do Senhor. Quando eu olho para as coisas, eu já não olho com os olhos naturais, mas eu já olho com os olhos da fé. E quando eu retenho essa palavra, eu retiro meu velho homem e me renovo com o novo homem, me revisto do novo homem. É isso que acontece quando nós nos revestimos da palavra, quando nós nos retemos a palavra e botamos em prática. Nós temos procedimentos diferentes com aquelas pessoas. Nós somos sábios no falar. A nossa palavra, como nós retemos a palavra, como nós vivemos a palavra, nós temos sabedoria naquilo que nós vamos falar para aquelas pessoas. Quando as pessoas vêm agressivas, nós cheios da palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo, que é a palavra, nós falamos com palavras temperadas. Nós não tratamos como nós somos tratados. Eu fico imaginando esses homens, essas mulheres, como eles eram tratados nesse palácio. E me constrange olhar para esse tipo de pessoas, esses nossos irmãos, e saber que é verdade, que dá para viver. Eu não estou aqui vendendo uma utopia, um sonho, uma coisa que não vai ser atingida. Sim, dá para ser atingido, sim. Se esses homens, se essas mulheres conseguiram, nós podemos conseguir também. Eu posso ter uma vida em santidade. Eu posso reter a palavra. Paulo fez coisas extraordinárias, mas era um homem igual a nós. Pedro fez coisas extraordinárias, mas eram homens igual a nós. Elias, todo mundo fala de Elias, era homem igual a nós. Ele orou, o céu cerrou. Era homem igual a nós. Por que nós não podemos viver essas coisas aqui também? Será que Deus mudou? Deus não mudou, queridos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não tem filho preferido, ele tem filho íntimo. E a santidade me faz tornar íntimo. É tempo de nos aprofundarmos. Calma aí que vai cair. Viver intimidade com o nosso Pai. Podemos chamar ele de Abba, Paizinho querido. O chamado é ser íntimo. A santidade me torna íntimo. E ele vai falar dos seus planos para a minha vida, plano para a sua vida, porque a intimidade do Senhor faz isso. E terceiro, o item que resposta que eu tenho para a minha vida, vivendo um mundo corrompido, necessita de consagração. Consagração é o ato de dedicação a Deus. É um ato exclusivo. É um ato de renúncia. Que muitas vezes nós não queremos renunciar nossos egos, nossos eus, nossas vontades. Muitas vezes quero ser melhor do que o meu irmão e eu entro em disputa com ele. E se é uma pessoa consagrada ao Senhor, não estou preocupado. Eu quero que o irmão deles, o pastor deles, cresça, porque eu cresço também. Eu não estou preocupado em discussão em igreja. Eu não estou preocupado porque ele vai ser melhor do que eu. Não, queridos, quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós entramos naqueles lugares onde nada mais não importa é ser a presença de Deus, a vitória do meu irmão é a minha vitória.
Porque a Bíblia fala chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. Tem muitos crentes chorando com o que chora, mas na hora de se alegrar com o que se alegra, está com inveja. Eu tenho que se alegrar com a bênção do meu irmão. Eu tenho que se alegrar com a vitória do meu irmão. Jesus fala que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso quer dizer morte para o meu eu. Eu não estou falando que é fácil. Não é fácil, queridos. Mas é necessário. Muitas vezes a gente não vai fazer o fácil, mas vai fazer o necessário. É necessário para ter a santidade. É necessário para ter a comunhão. Porque a Bíblia já fala que os homens serão amantes de si mesmos. Nós já estamos vendo isso. Os homens estão mais importando com si mesmo do que o outro. Não tem altruísmo, não tem amor ao próximo. Os valores éticos estão deturpados. O homem está egocêntrico. O homem está consumista, amante de si mesmo. Isso tudo a palavra já fala. Mas a igreja tem que ser diferente. Nós temos que mostrar para esse mundo que farinha pouco não é meu pirão primeiro. Farinha pouco, vamos dividir, porque Deus vai multiplicar. E nós conjugamos isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, Jesus vai multiplicar. Mas a multiplicação vem quando nós dividimos. Jesus multiplica o pão para dividir. Jesus não multiplica o pão para dar para ficar para ele. Ali só tinha 2 pães e 2 peixinhos. E vivemos o milagre do sobrenatural. Porque não conjugou farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca vamos dividir. Porque o resto o Senhor faz. E muitas vezes nós ficamos orgulhosos. Nós ficamos competitivos. Criamos inimizades, inveja. Queridos, vamos parar de ser criança na fé. Vamos viver o evangelho de um com o outro, do evangelho de comunidade. Jesus nos chamou, nós somos uma igreja, não é porque a minha placa de denominação é diferente que eu não vou servir os irmãos. Queridos, eu fico imaginando Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que Paulo fala que, embora sendo Deus, não usurpou-se como Deus, desceu à terra. Ele se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. E ele sendo Deus, sendo mestre. E muitas vezes nós não queremos nos abaixar para salvar nossos irmãos. Não queremos esticar a mão para levantar aqueles que estão caídos. Mas nós tacamos pedra naqueles que estão caindo, estão indo à morte. Porque a vida cristã, o evangelho, muitas vezes nós copiamos do mundo. Muitas vezes nós copiamos o sucesso do mundo. E o sucesso do mundo te leva para o alto. É ascendente. É sobe, 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 sobe. Mas o sucesso em Deus é descendente, é descer. E quanto mais eu sei, mais humilde eu tenho que ser. Quanto mais eu busco, mais eu olho para aquelas pessoas que estão necessitadas. O evangelho é sentar, estar de joelhos, se lavar os pés de um do outro. Mas nós queremos ser servidos o tempo todo. Eu não vou falar que nós não vamos ser servidos, vamos, mas é uma troca. Quando eu sirvo, eu sou servido também. Mas muitos crentes querem viver sendo servido. Mas o Deus Todo-Poderoso desceu para nos servir. Quarto e último, porque a hora já foi. Não, se deixar aqui eu vou até meia-noite. Porque é vigília, aí agora, Deus, eu fico, hein? Porque, vou ser sincero, desde o começo estou vendo que o bar do Joel está aberto, é só entrar e beber todas. É só entrar e beber todas. A presença dele está aqui, está gostoso. É só chapar.
É só beber do vinho que não há contenda. Nos últimos dias ele derramará o seu vinho, o Espírito Santo. É tempo de voltarmos nós de novo, Senhor. Queremos viver de novo, Senhor. Porque Ele faz, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre, Ele não mudou. O quarto e último é sermos um crente avivado. O que é um crente avivado? Eu gosto de pular e rodar no poder, eu gosto. Eu caio, viro cambalhota. Eu gosto pela presença do meu pai. Às vezes a gente vai para um jogo de futebol, pula, grita. Na presença de Deus não pode gritar? Na presença de Deus não pode dar um glória mais alto? Vai ser um crente avivado. É um crente que vai ser ousado para as coisas de Deus. É um crente que muitas vezes vai deixar disso aqui para ir lá fora. Porque o avivamento, como eu sou avivado, como eu sou ousado, eu vou lá fora buscar. Porque o avivamento leva as pessoas para fora da igreja, leva as pessoas para fora das quatro paredes. Porque o avivamento traz quebrantamento, mas também traz o id. Traz o id de buscar aqueles, traz amor para aqueles que estão se perdendo. Aí nós vamos viver o id. Vamos fazer a diferença, vamos buscar, vamos evangelizar. Isso é ser um crente avivado. Ah, mas eu não sei ler direito, eu não sei orar direito. Mas o crente avivado vai fazer porque ele entende que não é ele, não é pela força dele, é pela força do Espírito que conduz a vida dele. É pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder da nossa força. Porque eu fico olhando Pedro. Até então ele era um Pedro, ele era um induto, como se fala, adjetivo é. Ele não era culto. Pedro era aquele brabo, chucro, xureque. Vou piorar a situação. Mas, querido, ele teve encontro com o Espírito Santo de Deus. Jesus soprou para ele o Espírito Santo de Deus. E ele pregou ousadamente, Atos capítulo 2. E várias pessoas se converteram. Não é a minha força, não é meu entendimento, não é o meu intelecto. Nós temos que tomar cuidado, porque existem dois tipos de extremo. Um extremo é a minha fé intelectual. Eu gosto de estudar, mas eu não posso intelectualizar minha fé. Mas do outro lado eu também não posso botar uma fé mística. Onde tem uma fé, nós temos que buscar o centro da vontade de Deus. Onde nós estudamos, mas nós experimentamos o poder de Deus. Nós temos a experiência com Ele. Querido, é maravilhoso ter experiência com o Senhor. A experiência me leva a querer buscar mais das Escrituras. A experiência me leva a querer mais buscar santidade. Eu fico imaginando esses homens, essas mulheres da igreja de Roma, cheio de experiência com Deus. Aí eu entro no meu fantástico mundo de Bob. Eu fico imaginando, às vezes eu fico imaginando em casa, será como que isso aconteceu? Deve ter visto sobrenatural, deve ter um céu aberto sobre aquele lugar, para Paulo falar assim, aos santos que estão na casa de César. Eu fico imaginando o tipo de experiência que aqueles homens tiveram, para não negar a sua fé. Preferiam ser mortos nos coliseus da vida, mas não negar a fé em Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos trocando a nossa fé por um prato de lentilha. Nós estamos nos trocando, nos vendendo. Só que nós não podemos nos vender porque nós fomos comprados. Quem é comprado não se vende. Uma vida, um crente avivado, um crente cheio do Espírito de Deus busca o tempo todo estar em oração. Porque a oração é o carro-chefe da santificação. A oração eu falo com o Pai.
Eu posso falar com o Pai, eu posso orar e falar: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim alguma coisa mal, livra-me do caminho da maldade, porque eu quero viver na tua presença, eu quero estar na tua presença. Uma coisa eu peço, eu gosto desse texto: e essa buscarei, está na casa do Senhor. Um crente avivado que está na casa do Senhor, que vive em oração. Um crente avivado está cheio de poder de Deus. Queridos, chegou o tempo da igreja fazer a diferença. Chegou o tempo de nós nos avivarmos. Tem muita gente querendo avivamento, mas quer avivamento coletivo. Qual o avivamento coletivo vai vir quando nós estivermos avivados? Viva o seu avivamento pessoal. Viva o seu avivamento pessoal. Porque um incêndio só começa com pequenos focos. Se hoje eu sou uma pessoa avivada, a irmã Elisângela, a diaconisa Elisângela é avivada, o diácono Noemi é avivado, daqui a pouco o outro começa a ser avivado, daqui a pouco a igreja está em chamas. E temos que clamar: faz de novo, que a chama do Espírito Santo venha voltar, venha fluir sobre nós, venha queimar novamente no altar do nosso coração. Temos que começar a orar: faz de novo. Abacuque, capítulo 3, faz de novo, aviva a sua obra no passado dos anos. Aviva a minha vida, Senhor. Nós temos que ser avivalistas sobre esse lugar. John Wells, Moody, Whitfield, Spurgeon foram avivalistas no seu tempo, mas eles clamavam em oração. Me dê o Brasil, Senhor. Me dê a picape, Senhor. Dê a picape para Jesus. Me usa para a picape. Acende a chave de mim novamente. Volta a arder, queridos. É tempo de voltarmos a arder na presença do Senhor. Faz de novo aquele crente vivado que nós éramos. Levanta a sua igreja. Clame, meu irmão, clame, não descanse. Faz de novo com a igreja do Rio de Janeiro. Faz de novo com a igreja do Brasil. Acende a chama novamente. Baixa o sopro do Senhor que a chama acende. Muitas vezes nós estamos com os corações em brasa, mas se o sopro do Espírito Santo na nossa vida, nós pegamos fogo. Ser santo é ser cheio do fogo de Deus. Ser santo é ser cheio do fogo de Deus, não ter sua vida como preciosa. É uma busca incessante de entrar naquele lugar que só você e Deus, entrar no santo dos santos. É tempo de nós buscarmos, voltar outra vez. Não dá mais para viver de qualquer jeito. Deus está clamando pelo Brasil. Deus está querendo que nós nos colocamos na brecha para orar pelo Brasil. Há grandes promessas sobre o Brasil, mas cabe a mim e você buscar essas promessas. Estar no local onde Deus nos coloca. Me desculpa, mas não dá para ficar brincando de ser crente. Deus quer levantar uma nação forte nesse lugar. Queridos, quando há um avivamento, há mudança na sociedade. Se nós olharmos a história dos avivamentos na Europa, a Europa estava perdida. Os caras pregavam e saíam para o bar para beber e jogar. Mas teve aqueles que não se renderam a Baal. Teve os incêndios que continuaram orando. Teve aqueles que continuaram clamando. Faz de novo. E o avivamento veio. Se a nossa sociedade está assim hoje, é por culpa nossa, culpa minha, porque eu não busco como devia buscar. Se nós olharmos a história dos avivamentos, a igreja avivou, prostíbulos se fecharam, o índice de assalto diminuiu. Só ler, os historiadores falam isso. A igreja faz diferença. O que adianta ser bilhões e bilhões no Brasil e não está fazendo a diferença?
O que adianta, queridos? Chegou o tempo de tomarmos posição, de sermos íntimos, de viver os sonhos de Deus para o Brasil, de viver os sonhos de Deus para o Rio de Janeiro, de viver os sonhos de Deus para o Jardim América, de viver os sonhos de Deus para a FICAP. Então a responsabilidade de cada um de nós que está aqui é decisão nossa, responsabilidade nossa de fazer a diferença na FICAP. A FICAP só vai melhorar quando a igreja fizer a diferença. Quando eu, como cristão dentro da FICAP, fizer a diferença. Não negociar os valores, não negociar as éticas, não negociar os princípios e vivendo conforme os princípios da Bíblia. Está o tempo todo buscando a presença do Senhor. Clamarei e buscarei quando buscar de todo o vosso coração. É uma busca incessante, é uma busca de entrega. Queridos, esse é o chamado para a FICAP. Esse é o chamado para a comunidade cristã Novo Dia. Faça a diferença onde você estiver. E já concluo porque o tempo já passou muito. Pode vir, senão eu vou rodar, vou pular aqui. Quer vigília?